Boa noite a todos. Nós vamos começar uma nova série de estudos e vamos falar acerca da graça de Deus. A definição é um conceito central e fundamental que descreve o favor de Deus, a sua bondade, concedidos à humanidade de forma imerecida. É uma dádiva de Deus, não baseada como resultado dos nossos méritos, dos nossos merecimentos, mas é algo que vem do próprio coração de Deus. Brota do seu coração a nosso favor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, nós lemos assim: Ora, o Deus de toda a graça. O nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus rico em misericórdia, é um Deus santo. E poderíamos continuar a falar acerca destes grandes atributos de Deus. Mas, hoje, gostaria de uma forma muito particular chamar a vossa atenção para isto. O Deus de toda a graça. Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia, mas também é o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. E por causa da sua graça somos chamados à sua eterna glória. Depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E louvamos o Senhor e o adoramos devido a esta graça imerecida, não baseada nos nossos méritos, mas nos próprios atributos de Deus. Nós vemos que o trono de Deus é um trono santo, alto e sublime, caracterizado pela santidade, pela justiça e pela glória. Mas a Bíblia também nos fala acerca do trono da graça de Deus. E somos convidados, somos convocados a nos achegarmos a este trono de graça. A nos aproximarmos com confiança para acharmos graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo de necessidade. E que o Senhor nos dê graça. E temos chegado ao seu trono a clamar por sabedoria para tornar um pouco mais esta graça conhecida. Não mergulhar nas profundezas do mar da sua graça, porque falta-nos o tempo e, acima de tudo, a capacidade. Mas mesmo chegando apenas à margem do mar, infindável da graça de Deus, que, na verdade, esta graça possa tocar no nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento um pouco mais para valorizarmos, e nunca conseguiremos valorizar devidamente o Deus de toda a graça, que manifesta graça, e essa graça que inclusivamente traz salvação a todos os homens. Nós, lendo a Bíblia de uma forma transversal, nós iremos ver que desde muito cedo o Senhor manifestou graça para com o ser humano. Lemos, por exemplo, que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8. 2000 anos depois, o rei David disse: o Senhor dá graça e glória. A graça não é algo que se compre, é uma dádiva de Deus. O Senhor dá graça. E aqueles que se apropriam da graça de Deus, como resultado, são chamados também à sua glória. Por isso ele dá primeiramente a graça e depois a glória. E David dizia: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. 1000 anos depois, Jesus do alto nos visita. Nós vemos que do alto fomos visitados pelo Senhor Jesus, o Deus que tomou a forma de homem. O que é que eu trouxe cá? Ele, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que nós, pela sua pobreza, nós enriquecêssemos. E nós podemos responder: então o que eu trouxe cá foi por amor. Mas o versículo começa assim. Paulo escreve aos Coríntios e diz: porque vós já sabeis da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Foi também a graça. Jesus, em todas as áreas da sua vida, ele manifestou graça. Ele manifestou graça com os milagres que fez, as curas que efetuou. Mas deixai-me chamar a vossa atenção para este versículo. Todos se maravilhavam pelas palavras de graça que saíam da sua boca. Eram também palavras que transmitiam, palavras que veiculavam a graça de Deus, e elas próprias, as palavras, estavam imbuídas da graça. No Evangelho segundo João, nós lemos assim, capítulo 1, versículo 14.
E o Verbo, o Senhor Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não eram apenas salpicos, lampejos da graça de Deus na sua vida. Não, Jesus veio cheio de graça. Versículo 27 diz assim, do mesmo capítulo 1. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando, na cruz do Calvário, Jesus, mais do que nunca, ele manifestou graça. Se alguém lhe perguntasse porque é que ele estava ali crucificado, a dar o justo a morrer pelos injustos, o santo a morrer pelos pecadores, o que é que te trouxe até aqui? Se nós perguntássemos ao Pai, o Senhor diria: porque eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E se perguntássemos ao Senhor Jesus: o que é que te trouxe até aqui? E Cristo poderia, o Senhor Jesus poderia responder assim: por causa da igreja. Eu amei a igreja e amo a igreja e a mim mesmo me entrego por ela. E foi só isso. Jesus diria: também foi a graça. A graça para trazer, assim, tornar possível a salvação a todos os homens. Como o dilúvio de Noé atingiu cada recanto, cada pequena vila, cada aldeia, o lugar mais baixo e particularmente o lugar mais alto, obviamente. Assim também a graça de Deus manifesta-se a todo o homem. Ninguém pode dizer que está excluído da graça. É uma graça que salva, é uma graça que transforma, é uma graça que capacita. E nós contamos com o Espírito, que em Hebreus o Espírito Santo também é chamado o Espírito da Graça, para nos capacitar, para nos iluminar, para iluminar o nosso conhecimento, para que, mesmo nestes pequenos estudos de oração limitada no tempo, mesmo assim, nós possamos fazer brilhar um pouco mais e tornar conhecida esta graça de Deus, manifestada na pessoa do Senhor Jesus e manifestada na sua palavra, e que é um dos pilares, uma das bandeiras que nós defraudamos do sítio mais alto da fé cristã. Para tal, que o Senhor nos use pela sua graça.